Fala, rapaziada, legado Zulina, você também, meu amigo aí, torcedor de outros clubes, o NCS com vocês. Rapaziada, nesse vídeo eu quero aqui comentar com vocês um pouco sobre os números do Daniel Paulista e os jogadores do Clube do Remo que precisam tomar cuidado nesse jogo contra o Amazonas, tá? A gente vai conversar um pouco sobre isso. Também vou começar um pouquinho sobre o que foi ontem o jogo da Copa do Brasil do nosso rival, né? Porque nós temos que ficar de olho neles nesses próximos jogos, porque nós vamos enfrentar eles pela final do Campeonato Paraense. Eu preciso fazer um alerta aqui, mais um, referente agora à arbitragem, tá? Antes disso, meus amigos, peço só para você, se inscreva aqui no canal, ative o sininho para receber as notificações. Chegando a marca aí, meus amigos, de 40 mil inscritos. A gente vai, 45 na verdade, hoje chegamos a 43 mil, acordei com essa excelente notícia. A gente vai só crescendo, né? Tudo graças a vocês aí, ao reconhecimento que vocês têm ao nosso trabalho, vocês que gostam muito do nosso trabalho aqui. Hoje, Dia do Trabalhador, parabéns a todos os trabalhadores também. Muito obrigado aí pela participação de vocês. Chegando a 45, a gente sorteia 2 camisas para vocês, tá bom? Esse vídeo, galera, é patrocinado aqui pelo meu amigo Gabriel. Se você tá a fim de fechar o seu pacote de TV e acompanhar os jogos do seu time do coração na íntegra, entre em contato com o Gabriel. Primeiro comentário fixado tá o link aí do WhatsApp do Gabriel, lá embaixo, você clica lá, entre em contato com o Gabriel e feche seu pacote de TV. Esse vídeo também tem um patrocínio de S-Tembra. Se você não foi na S-Tembra ainda, tá o telefone da S-Tembra, tá na tela aí para você comprar o seu veículo, o seu carro e ganhar R$ 1.000 de desconto na compra do seu veículo. Entre em contato com a galera da S-Tembra, o telefone tá na tela aí para você. Então, meus amigos, sem mais delongas, bora pro vídeo. Bom, rapaziada, primeiramente, bora comentar um pouco sobre o que foi esse jogo ontem, né, do rival, que perdeu mais uma, oitavo jogo do rival, sem ganhar de ninguém, né? E ontem eles foram derrotados por Bahia. Alguém tinha alguma dúvida de que o Bahia ia ganhar esse jogo? Eu acho que não, né? Eu acredito que nem eles acreditavam que fossem vencer o Bahia em Belém. O Bahia ontem praticamente carimbou seu passaporte para as oitavas de final e não vai ter tanta dificuldade, né? Pegou um time fraco, né? Um time enfraquecido, na verdade. Um time sem confiança, que não está jogando nada, absolutamente nada, mas que na vontade compensa a falta de qualidade. E sobre o jogo de ontem, teve um lance muito questionado por eles, né? Pelos torcedores do rival, porque pra mim não tem questionamento nenhum. Pra mim foi pênalti. Ah, mas você é clubista, não entende nada. Irmão, olha o Brian. Olha o Brian na hora do contato. Olha como o Brian já tá todo desengonçado porque empurrou o jogador. E não foi só em cima. Teve também embaixo também ali o contato. Foi pênalti sim, o juiz estava em cima do lance e marcou o pênalti. Mas isso daí é só um lance que a gente pode até abrir uma discussão aqui para falar sobre ele. O que eu quero falar é o seguinte: o rival vai chorar na CBF por causa desse lance ontem. Você pode ter certeza disso. Vai ter notinha, vai ter ofício, né? Primeiro que eles não têm moral nenhuma para reclamar, assim como também o presidente do Remo, caso o Remo seja prejudicado futuramente. Vai acontecer, pode ter certeza disso, porque a arbitragem do futebol brasileiro ela é horrível, ela é tenebrosa. Não tem. Mas, Wayne, por que não? Porque o presidente do Paysandu, o presidente do Remo e o presidente da Federação Paraense de Futebol apoiaram o incompetente... Não posso falar essa palavra porque eu fui processado por causa disso. O cara que não trabalha bem, né? Vamos falar assim. O cara que não trabalha bem, que não consegue fazer a sua função bem, o tal do Edinaldo Rodrigues, eles apoiaram ele para presidente da Federação, da Confederação Brasileira de Futebol. Eles apoiaram. Os três. Presidente do Remo, Tonião. Presidente do Paysandu, Aguilera. E o presidente da Federação Paraense de Futebol, Ricardo Gluckpol, apoiaram o Edinaldo Rodrigues. E querem reclamar de quê? Vocês querem reclamar de quê? O torcedor pode reclamar. Você, bicolor, pode reclamar. Você, remista, pode reclamar. E deve reclamar. Se o seu time for prejudicado, você deve reclamar. Mas reclame com quem apoiou o tal do Edinaldo Rodrigues lá. Que não faz nada pelo nosso futebol. Não faz nada. Absolutamente nada. E o Tonhão tem que ficar de olho. Por quê? Ano passado, nós perdemos um título muito por interferência de arbitragem. Lembram?
do título do Parazão, a única vitória deles em cima da gente foi o senhor Braulio, que expulsou o nosso jogador e quando teve a oportunidade de expulsar um jogador deles, não fez. O João Vieira no jogo, lá eu lembro direitinho, ele fez 3 faltas, que no mínimo era para amarelo e ele já tinha. E o Braulio colocou o cartão no bolso e não tirou. Então, nós tem interferência sim, porque o velho dos anjos e os torcedores da Mucura, principalmente os influenciadores, ficaram falando um monte de merda ano passado, um monte de besteira falando que queriam dar o título pro Remo, queriam fazer o Remo campeão. Quando isso aí aconteceu, e todo mundo ficou sabendo, todo mundo que assistiu o jogo viu, enfiaram a língua no rabo, ficaram quietinhos, todos eles, inclusive o próprio velho dos anjos, não falou absolutamente nada. E vai acontecer essa pressão, porque dentro de campo é muito difícil hoje a Mucura ganhar do Remo. Dentro de campo. Então eles vão querer forçar os bastidores. Eles vão querer ganhar fora de campo. Eles vão querer pilhar o nosso time. E não se preocupe que eu vou pilhar os nossos jogadores sim, mas a nosso favor. Não se preocupe, eu vou fazer meu trabalho aqui pilhando os nossos jogadores. Vou mostrar um pouquinho a história desse clássico para os nossos jogadores, para eles entenderem o peso que é ganhar esse título aí na próxima semana. Agora, nós temos que ficar de olho também nas movimentações do rival. Que sim, tem mais bastidores do que a gente. Porque o nosso presidente é o Tonhão, gente. É o Tonhão, pô. O nosso presidente é o Tonhão. Fico até envergonhado de falar isso. Dá vontade de rir só de falar que o nosso presidente é o Tonhão. Então você já sabe, não precisa nem falar muita coisa, né? Ele vai reclamar, vai soltar a notinha depois que a merda acontecer. Antes disso, não vai ter movimentação nenhuma. Para que o campeonato seja justo. Se a gente tiver que perder o título, que seja dentro de campo. Não por interferência fora dele. E nós sabemos, quem está acompanhando o futebol, nos últimos meses, sabemos que o Remo hoje tem mais time que o rival. E que está com condições de ser campeão dessa competição. Agora, não dá só para ficar na teoria. Tem que também ser na prática. Bom, falando agora aqui sobre os jogadores que precisam estar atentos nesse jogo contra o Amazonas, tá? Eu falei aqui ontem que o Marcelinho estava suspenso. Falei para vocês que ia ali dar uma verificada, né, para ver se a informação estava correta. E, rapaziada, não está correta a informação. O Marcelinho vai participar normalmente do jogo contra o Amazonas. Porém, com uma advertênciazinha. O Marcelinho está com 2 cartões amarelos. Se ele tomar um cartão amarelo contra o Amazonas, ele está fora do duelo contra o Vila Nova, tá? Então, tem que ficar de olho o Marcelinho nisso. Mas outros 2 jogadores do meio de campo do clube do Remo também precisam ficar atentos. O Luan Martins, que hoje é banco de reservas do time do Remo, e o Pavani. Pavani que voltou recentemente ao time do Remo, né? Ao time titular. E também está com 2 cartões amarelos ali pendurados. Então são os 3 jogadores do time do Remo que estão pendurados. O Marcelinho, lateral direito, o Luan Martins e o Pavani. São 3 jogadores que têm que ficar de olhos bem atentos referente a essa questão do cartão amarelo para não ficarem de fora do jogo contra o Vila. Um jogo duríssimo contra o Vila, né? Em casa, o time do Vila é um time encardido, é um time enjoado de se jogar fora de casa, né? Eles são muito bem defensivamente. Eu já assisti alguns jogos do Vila, inclusive o jogo contra o rival. Eles têm ali uma defesa muito sólida, então vai ser bem complicado esse jogo. E nós precisamos estar com força máxima para esse jogo, né? Agora, rapaziada, falando um pouco sobre os números do Daniel Paulista, né? Porque já dá pra gente fazer uma avaliação do trabalho do nosso treinador. Ele chegou ali antes da reta final do Campeonato Paraense. O Campeonato Paraense ficou paralisado e o Daniel Paulista chegou no meio daquela paralisação depois que o Remo foi eliminado pelo Criciúma em casa pela Copa do Brasil. O Remo demitiu o Santana, mandou o Santana embora e trouxe o Daniel Paulista, um treinador que vinha fazendo trabalhos consistentes na Série B do Campeonato Brasileiro, mas que não estava ali, não tinha treinado um time no primeiro semestre, né? E aí o Remo foi atrás dele e contratou o treinador que conhece muito a Série B. O Daniel Paulista organizou a casinha, acabou com aquele esquema de 3-4-3, né, do Santana, colocou ali o clássico 4-3-3, e aí o time do Remo funcionou bem. O Remo começou vencendo por 2-0 o Santa Rosa, era uma vitória que o torcedor esperava. Depois o Remo venceu por 2-1 a Tuna, na minha opinião, o jogo mais complicado que o Daniel Paulista teve até o presente momento, tá? A Tuna deu muito trabalho para o Remo, eu acho que foi o time que mais criou chances de gols
contra esse time do Daniel Paulista. E depois o Remo começou a Série B do Campeonato Brasileiro, né? Empatando fora de casa contra a Ferroviária, um empate ali amargo. A gente vencia até os 2 últimos minutos do segundo tempo. Depois vencemos uma vitória boa contra o América, 2-0 em casa. Aí empatamos em 2-2 com o Botafogo, um jogo que a gente poderia ter vencido também. Depois, contra o Coritiba, a gente venceu por 1-0, um jogo em que o Coxa foi melhor no primeiro tempo. E a gente ali equilibrou as ações no segundo tempo e vencemos por 1-0 o jogo. E contra o Criciúma, agora no último jogo, nós empatamos em 1-1 praticamente no último lance do jogo. Qual a análise que eu tenho do trabalho do Daniel Paulista? Primeiro, o Remo organizou o meio de campo. Ainda não está 100%, mas está mais organizado. É um meio de campo que funciona, é um meio de campo que marca, é um meio de campo que consegue criar as jogadas, diferente do trabalho do Santana, que o Santana não conseguia criar jogadas no meio de campo e o time do Remo cansava muito. Hoje, você percebe um preparo físico melhor nesse time do Remo. Esse time do Remo tem um preparo físico melhor, que não tinha também com o Santana. E eu vou te explicar 2 motivos que o time do Santana era um time cansado em campo. O primeiro é que o preparador físico era tenebroso, horroroso, né? Fez péssimos trabalhos em todos os lugares por onde passou, mas o Remo achou que no Remo ele poderia fazer um grande trabalho. E o segundo, não menos importante, era o esquema tático do Santana, um esquema tático reativo, em que o Remo tinha que correr atrás da bola. Esse esquema do Daniel Paulista, o Remo retém a bola, trabalha mais a bola, tem as condições ali e com isso cansa seus adversários. Aconteceu isso contra o Botafogo de Ribeirão. O Botafogo de Ribeirão, mesmo com um jogador a menos, e a gente tem que pautar isso também, mas no segundo tempo os caras morreram fisicamente. Morreram, davam a bola para o Remo e o Remo ali, o Botafogo de Ribeirão estava nas cordas. Né? E o Remo indo para cima ali, preparo físico em dia, né? Por quê? Porque o Remo teve o domínio da bola praticamente todo o jogo. E isso faz uma diferença sim, rapaziada. Isso faz uma diferença grande, né? Algo que a gente não tinha com o nosso último trabalho. Então o trabalho do Daniel Paulista tem um saldo positivo, né? O Daniel Paulista fez aí 7 jogos no comando do Remo. Ele tem 4 vitórias e 3 empates. Sendo que 2 dessas vitórias são no Campeonato Brasileiro da Série B, né? A gente tinha uma expectativa bem negativa, bem pessimista para esse início do Remo, que para mim foi uma tabela bem complicada inicialmente, os 5 jogos, né? A gente enfrentou, por exemplo, América, Coritiba, Criciúma, equipes fortes, e não perdemos para nenhuma, somamos 7 pontos contra essas 3 equipes. Então, eu acredito que é um trabalho sim que a gente tem que avaliar positivamente, e o torcedor do Clube do Remo sabe disso. Não só isso, mas a performance também dentro de campo. Eu quero saber sua opinião, meu amigo. O que você está achando do trabalho do Daniel Paulista? Deixa aí nos comentários. Até o próximo vídeo. Tchau.